A inteligência emocional tem 5 pilares e quando a gente fala de relacionamentos, a inteligência emocional é o fator principal na construção desse relacionamento. A mente por trás do coração. Esse é o tema desse vídeo. Para você que não me conhece, eu sou Beatriz Vasconcelos Rabelo, sou psicóloga, professora de teologia, com especialização em aconselhamento, e esse tema aparece muito aqui nos meus atendimentos, seja nos atendimentos online ou presencial. Então, fica aqui até o final, porque eu acho que você vai gostar desse conteúdo. O que vai fazer toda a diferença, impactar o seu relacionamento, qualquer relacionamento, tá? Não é o quanto de inteligência intelectual você tem, cultura, não é o seu status, o seu nível social, não. Mas o que vai fazer uma grande diferença na construção e na saúde do seu relacionamento, qualquer relacionamento, é a inteligência emocional. Mas, afinal de contas, o que é a inteligência emocional? É a capacidade de, primeiro, reconhecer, segundo, entender, terceiro, gerenciar as suas próprias emoções. Isso é inteligência emocional. Mas é só isso? Não. Para além disso, inteligência emocional também é perceber, também é lidar com as emoções dos outros. Então, eu preciso primeiro olhar para mim, reconhecer o que eu estou sentindo, entender o que eu estou sentindo, gerir esse sentimento, e depois eu preciso olhar para o outro. O que é que essa pessoa está sentindo? O que ela está pensando? Perceber e lidar com as emoções do outro. Isso é inteligência emocional. Então, inteligência emocional não é sobre não sentir, não é aquilo de, não, então eu não posso sentir raiva, tristeza, não posso sentir, não é isso. Não é sobre não sentir, mas é sobre o que fazer com o que se sente. Esse vídeo de hoje é um recorte de uma palestra que eu dei recentemente para um grupo de jovens fechado, que foi sensacional. Eu falei sobre isso, a gente conversou sobre isso e depois a gente trouxe todo um momento de discussão e foi um momento muito bom, porque depois do conteúdo, depois que eu trouxe a palestra, a liderança daqueles jovens, nós fizemos uma roda e a gente pôde então ter um momento de partilha, de tirar dúvidas. Foi muito enriquecedor aquele momento. A inteligência emocional, quase que eu falo artificial, é a inteligência emocional. A inteligência emocional, ela tem 5 pilares: autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia e habilidades sociais. E eu vou aqui falar um pouquinho sobre cada uma delas. A autoconsciência é a consciência de si mesmo, é o quanto você se conhece, é o quanto você conhece das suas forças, das suas limitações, o quanto você entende e consegue gerenciar seus sentimentos, os seus medos e suas forças. O pilar número 2 é o autocontrole. Nós também podemos chamar de autorregulação. Então, quando eu penso na emoção,
vamos comparar a emoção como se fosse um cavalo. Esse cavalo, ele pode te levar para muito longe, de forma segura, ou ele pode te derrubar. E o autocontrole, então, seria como as rédeas, tá? Então, o autocontrole é como se eu segurasse as rédeas desse cavalo e eu controlasse. Então, seria esse gerenciamento das emoções e dos sentimentos. A gente pode pensar também na sabedoria. A sabedoria é aquele toque a mais na inteligência emocional. É como eu uso a minha inteligência de forma adequada. A sabedoria, então, não é a ausência da emoção, mas a capacidade de agir com propósito. Mesmo quando você sente raiva, medo, tristeza, frustração. Se eu fosse falar aqui em termos bíblicos, eu usaria Gálatas 5:22, onde trata do fruto do Espírito. Então, é a capacidade de se manter calmo. Tem a ver com o poder de escolher. Então, esse autocontrole me diz que eu tenho o poder de escolher a resposta certa em vez de agir. Segundo pilar da inteligência emocional. O terceiro é a automotivação. E aqui na automotivação, a gente subdivide também em outros 3 pilares, que são o otimismo, a iniciativa e o impulso. O otimismo, então, é aquela crença que a pessoa tem de que os contratempos, as dificuldades são temporárias, não vão durar para sempre. Aquela pessoa otimista, tá? A iniciativa é a disposição para agir e aproveitar as oportunidades. E o impulso, então, é esse desejo de alcançar metas, de melhorar a cada dia, de elevar os padrões, de ser melhor do que ontem, de se comparar consigo mesmo e não com o outro. Automotivação. O quarto pilar é a empatia. Eu acho que você já sabe sobre o que é empatia. Eu acredito que você já tenha ouvido falar muito sobre isso, mas mesmo assim eu vou dizer aqui. A empatia é a capacidade de reconhecer e entender as emoções dos outros, né? De alguma forma, você se colocar no lugar do outro. Tem a ver com compaixão. Se você for olhar para a Bíblia, tem a ver com Romanos 12:15. Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Empatia, se colocar no lugar do outro, né? Tem a ver também com amor ao próximo. Lucas 10, do 25 ao 37. Você conhece aquela história do bom samaritano? Já leu? Se não leu, dá uma olhadinha lá. E também a empatia tem a ver com não buscar o seu próprio interesse, no sentido de egoísmo, de pensar só em si mesmo. Eu falei que são 5 os pilares da inteligência emocional. Eu já falei de 4 e agora eu vou falar do último. Então, eu falei de autoconsciência, autocontrole, automotivação, empatia e agora o último, que são as habilidades sociais. E a habilidade social é a forma como você se manifesta socialmente falando. Como que você se comunica, como que você responde ao outro, como que você se conecta
ao coração do outro. Então, é aquela comunicação. Importante a gente pensar que comunicação eficaz não se resume apenas no falar, mas, sobretudo, principalmente na forma como eu escuto. É o saber ouvir. Quando a gente pensa em falar menos e ouvir mais, eu lembro de Tiago. No livro de Tiago, 1,19, está escrito que seja pronto para ouvir e tardio para falar. Mas não é só Tiago que fala isso, não. Eu ainda posso citar Provérbios 14:29, que diz o seguinte: quem se mantém calmo demonstra grande inteligência. Eu acho isso fantástico. Bom, mas enfim, para nós nos relacionarmos com as pessoas de forma saudável, nós precisamos lembrar das colunas do relacionamento. Então, além da inteligência emocional, que tem esses 5 aspectos, vamos falar das colunas do relacionamento, que são o compromisso, o respeito, a fidelidade e o perdão. Você então percebeu que eu falei de 2 ciências, né? Eu estou falando da psicologia e da teologia, e aqui as duas ciências concordam que o relacionamento é essencial para a vida humana. Enquanto a psicologia ela oferece ferramentas e o entendimento científico para construir relacionamentos saudáveis, por exemplo, comunicação, as dinâmicas emocionais, quando ela pensa no bem-estar individual, a teologia ou a Bíblia, ela provê a base moral e espiritual, destacando o amor incondicional, o perdão e o propósito divino por trás de cada conexão, de cada relacionamento humano. Talvez você me perguntaria assim, mas Bia, como construir relacionamentos saudáveis? Primeira coisa é, então, você desenvolver a sua inteligência emocional. Esse é o primeiro passo, é o passo mais importante. É isso mesmo. Apaixone-se primeiro pela sua própria vida. Busque se conhecer, busque descobrir quem você é. Mas tem gente que não se conhece? Tem. Muitas pessoas. Eu não acredito que tem gente que não se conhece. Tem gente que não se conhece. Tem gente que não sabe as suas forças, não sabe as suas limitações. Tem gente que não sabe qual é o seu valor como ser humano. Então comece com você. Descubra qual é o seu valor como ser humano, quais são os seus propósitos. Admire a sua personalidade, aquilo que você já alcançou. Acredite nos seus sonhos. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo, seja alguém confiável. Você é essa pessoa confiável? As pessoas podem confiar em você? Então, o segundo passo é esse. Seja alguém confiável, né? Seja alguém que fala e cumpre o que fala, que evita mentiras, que fala sempre a verdade, que é transparente, que guarda segredos. Então, para construir um relacionamento saudável, precisa ter maturidade emocional. Precisa ter inteligência emocional. E sobre tudo isso, paciência, muita paciência. Precisa ter uma doação de si mesmo e uma diminuição da expectativa do retorno. Não esperar muito retorno.
dá tudo certo dessa forma. Pode acreditar. Já caminhando para o final, então, os relacionamentos são difíceis, tem muitas barreiras, muitos desafios, mas os relacionamentos podem ser maravilhosos. Desde que você entenda esses passos que eu citei agora há pouco, desde que você olhe primeiro para você, né, e desenvolva essa maturidade emocional e entenda que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo ao seu redor, mas em dominar o mundo que existe dentro de você. Essa é a chave para um ótimo relacionamento. Então é isso, eu vou deixar uma caixinha aqui e eu quero que você, por favor, mande aí uma sugestão de tema. Pode ser sobre relacionamento, se você gostou. Que você saia daqui, desse vídeo, né, pronto para viver uma vida diferente, com propósito, com mais amor, mais domínio próprio e se relacionando bem, em primeiro lugar, consigo mesmo e depois com os demais. E ó, escreve aqui na caixinha, tá? Bia, eu gostaria de saber sobre, fale mais sobre, e eu vou responder com muito amor e carinho. Ótimo final de semana e até o próximo vídeo.